Olá, seja bem-vindo ao programa OAB Nacional. E hoje você vai ver. Ordem dos Advogados do Brasil quer preferência em ação contra quebra de sigilo fiscal. OAB vai ingressar como assistente em intervenção de ação direta de inconstitucionalidade no Distrito Federal. OAB vai ao Supremo Tribunal Federal denunciar caos penitenciário. Agora, no programa OAB Nacional. O Conselho Pleno da Ordem decidiu intervir em procedimentos de controle que tramitam no Conselho Nacional de Justiça a fim de garantir vagas de estacionamento destinadas aos advogados nos órgãos do Judiciário. A pauta enviada pelo Colégio de Presidentes de Seccionais da OAB trata sobre o número de vagas de estacionamento limitadas destinadas aos advogados que militam no Fórum de Recife, em Pernambuco. A proposta pede a intervenção do Conselho Federal no procedimento de controle que tramita no Conselho Nacional de Justiça. Destaca a OAB Pernambuco, na petição inicial do procedimento administrativo, que o local em questão é reconhecidamente inseguro, sendo diuturnamente registrados crimes na região. Logo, a limitação do número de vagas nos estacionamentos ao redor do fórum expõe advogados e cidadãos a perigos constantes, principalmente porque tem-se ali ao lado a maior favela do Recife, favela do Coque. Além dos riscos à segurança, informa a OAB Pernambuco que a Prefeitura de Recife passou a exercer intensa fiscalização na área, impedindo o estacionamento nas margens das ruas ao redor do fórum e que os demais meios de transporte para o local são precários e em número reduzido. De acordo com a OAB Pernambucana, existem mais de 700 vagas distribuídas em 3 estacionamentos e apenas 54 delas foram disponibilizadas ao público em geral, indo contra a Constituição, as leis federais e locais, além do Estatuto da Ordem. Para o relator, é necessário que a Ordem intervenha na situação. É que, como preceitua o artigo 54 do Estatuto da OAB, compete ao Conselho Federal dar cumprimento efetivo às finalidades da OAB. Representar os interesses dos advogados, bem como velar pela dignidade, independência, prerrogativas e valorização da advocacia. Além disso, consta como finalidade principal da Ordem dos Advogados do Brasil a defesa dos advogados nos termos do artigo 44 do já referido Estatuto. Nesse sentido, e por afigurar-se plausível a argumentação do Conselho Seccional da OAB, nos autos do procedimento de controle citado, em trâmite no Conselho Nacional de Justiça, cabe a este Conselho Federal intervir no feito, auxiliando a OAB Pernambuco na defesa das prerrogativas dos advogados pernambucanos, visto que atitudes como a verificada em Recife espalham-se por todo o Brasil, em uma ação cada vez mais flagrante de ofensa à dignidade profissional do advogado. Situações semelhantes à da capital pernambucana também foram relatadas pelos conselheiros federais de outros estados. Realidade que, segundo o presidente da Comissão Nacional de Defesa das Prerrogativas e conselheiro federal por Pernambuco, viola os direitos dos advogados. O que está ocorrendo aí é a negativa ao acesso à justiça, a negativa ao caráter essencial atribuído a nós advogados pela Constituição Federal e uma atitude que de nenhuma forma pode se justificar. Quer dizer, a destinação de menos de 10% da totalidade das vagas e ainda assim para todo o público, dentre os quais o advogado. Então pedimos e pugnamos e rogamos pelo apoio do Conselho Federal a essa proposição, a essa representação no Tribunal, no Conselho Nacional de Justiça. Já o presidente da seccional pernambucana reforçou que a questão tem sido desvalorizada pelo CNJ. Essa questão no CNJ tende a ser amesquinhada e tratada dentro do conceito equivocado que vem se sedimentando naquele colegiado de prestígio ou desprestígio à autonomia administrativa das cortes, dos tribunais. E isso, para nós, é uma questão muito cara, muito simbólica. O voto do relator foi seguido de forma unânime pelo plenário da Ordem. Além disso, a entidade decidiu autorizar a atuação do Conselho Federal em situações semelhantes. O Conselho Federal da Ordem vai pedir, junto ao Supremo Tribunal Federal, preferência no julgamento da ação direta de inconstitucionalidade que questiona a quebra de sigilo fiscal de cidadãos contribuintes por autoridades fazendárias sem ordem judicial.
A decisão tomada de forma unânime durante a sessão plenária da Ordem visa pedir preferência no julgamento da ação direta de inconstitucionalidade ingressada pela OAB contra diversos artigos da Lei Complementar, que dispõe sobre o sigilo das operações de instituições financeiras e da Instrução Normativa da Receita Federal do Brasil. A matéria, proposta pela OAB de Rondônia, denunciou a quebra de sigilo fiscal de cidadãos contribuintes por parte de autoridades fazendárias. A OAB Rondônia impetrou o mandado de segurança de número 11.219/2013, que tramita perante a 2ª Vara Federal da Seção Judiciária de Rondônia, contra o delegado da Receita Federal de Porto Velho, cuja segurança foi concedida no sentido de declarar incidentalmente a inconstitucionalidade da Lei Complementar 105/2001 e por arrastamento da Instrução Normativa número 807 da Receita Federal, declarando, por consequência da inconstitucionalidade, o direito dos advogados e da sociedade de advogados com registro na OAB Rondônia de não terem seu sigilo bancário quebrado diretamente pela autoridade fiscal, nem de sofrer os efeitos da referida instrução normativa quanto ao envio de informações protegidas pelo sigilo bancário, movimentações financeiras, portanto, à Receita Federal do Brasil. Em seu voto, a relatora da matéria, a conselheira federal pelo Maranhão, Valéria Lawande, propôs às seccionais que ingressem com mandados de segurança coletivos em suas jurisdições. Sugere, por fim, que para a presteza e celeridade processual mais afetas ao mandamus, que as seccionais ajuizem mandados de segurança coletivos atinentes às suas respectivas jurisdições, para que sejam assegurados aos respectivos advogados e sociedades de advogados de cada estado a manutenção ao sigilo bancário, salvo nos casos em que submetido à reserva de jurisdição. Tal recomendação respalda-se na decisão do próprio Supremo Tribunal Federal, que, apreciando o recurso extraordinário 389808 do Paraná, já declarou inconstitucional o dispositivo legal da Lei 9.311 de 96, da Lei Complementar 105/2001 e do Decreto 3.724 de 2001, que autoriza ao órgão da administração, ao fisco, portanto, acesso a informações protegidas por sigilo constitucional, sem ordem emanada do Judiciário, incluindo nestas dados de natureza bancária dos contribuintes. O presidente nacional da OAB, Marcos Vinícius Furtado Coelho, classificou como importante a matéria. Me parece inadmissível que no Estado de Direito a Receita tenha acesso às contas ou ao sigilo fiscal sem ordem judicial. E essa é uma matéria da mais absoluta pertinência temática com o ideário da nossa instituição. E daqui a pouco você vai ver. OAB vai ingressar como assistente em intervenção de ação direta de inconstitucionalidade no Distrito Federal. Voltamos em instantes.